Fala galera, tudo sussa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o papo é sobre um assunto meio sinistro, meio trevoso. Preparem o estômago porque vamos mergulhar no lado obscuro do reino animal e descobrir quais criaturas são as campeãs de mortes humanas no mundo. Sabia que alguns dos bichos mais perigosos do planeta nem estão no topo da lista? Pois é, a natureza é cheia de surpresas. Se preparem porque a lista vai começar agora. Abrindo a nossa lista com um estrondo silencioso, a gente tem o mosquito. Isso mesmo, essa coisinha aparentemente inofensiva é na verdade o bicho mais letal para os seres humanos. O mosquito em si não é o problema, mas sim o que ele carrega. Esses insetos são vetores de doenças, transmitindo vírus e parasitas através da picada. Dengue, zika, febre amarela, chikungunya. A lista é grande, mas a grande vilã é a malária. A malária é causada por um parasita, transmitido pela picada do mosquito Anopheles. A OMS estima que rolam mais de 200 milhões de casos de malária por ano, com cerca de 400 mil mortes, principalmente na África subsaariana. Em segundo lugar no nosso ranking, temos as serpentes. Com seus movimentos sinuosos e olhares penetrantes, as cobras sempre deram aquele medinho misturado com fascínio nos seres humanos, né? Existem mais de 3.000 tipos de cobra no mundo, mas só umas 10% delas são venenosas. As picadas de serpentes peçonhentas, como a naja, a víbora, a cascavel e a mamba negra, podem causar desde dor e inchaço no local até paralisia muscular e pane geral nos órgãos. A OMS estima que acontecem cerca de 5 milhões de picadas de cobra por ano, com 100 mil mortes. Pode parecer estranho, mas o terceiro lugar no nosso pódio da morte vai para um bichinho que muita gente nem imagina: o caracol de água doce. Esses caracóis, principalmente os do tipo Bionfalaria, são como hotéis para um verme parasita chamado schistosoma. Esse verme causa uma doença chamada esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. A esquistossomose é uma doença chata, daquelas que se instalam e não vão embora fácil, e afeta principalmente o fígado, o intestino e a bexiga. Em casos graves, a doença pode levar a cirrose, câncer de bexiga e até a morte. A OMS estima que mais de 200 milhões de pessoas estejam com esquistossomose no mundo, causando cerca de 200 mil mortes por ano. Em quarto lugar, a gente tem um animal que está com a gente há milênios, o cachorro. O problema não são os cachorros em si, mas sim a raiva, uma doença viral que ataca o sistema nervoso central. A raiva é transmitida principalmente pela mordida de animal infectado, e os cães são os campeões de transmissão para humanos. Os sintomas da raiva incluem febre, dor de cabeça, confusão mental, paralisia e convulsões. A OMS estima que rolam cerca de 60 mil mortes por raiva humana por ano, principalmente na África e na Ásia. A boa notícia é que a raiva é 100% prevenível em cães com a vacinação. Em quinto lugar, a gente tem uma mosca que é o terror da África subsaariana, a mosca tsetse. Essa mosquinha nada simpática é a responsável por transmitir a doença do sono, uma infecção parasitária que ataca o sistema nervoso central. A doença do sono, também conhecida como tripanossomíase africana humana, é causada por um parasita chamado Trypanosoma brucei. Se a pessoa não tratar, a doença vai piorando e causa confusão mental, mudanças de humor, distúrbios do sono, convulsões e, eventualmente, a morte. A OMS estima que a doença do sono seja responsável por cerca de 10 mil mortes por ano. Apesar de ser uma doença grave, a doença do sono tem cura se diagnosticada e tratada logo no início. Chegamos ao sexto lugar da nossa lista, e agora a gente entra no reino dos predadores de verdade. Os crocodilos,
Com suas mandíbulas poderosas e corpos robustos, são verdadeiras máquinas de caça. Esses répteis das antigas habitam rios, lagos e pântanos em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia, Américas e Austrália. Apesar de não serem caçadores de humanos por natureza, os crocodilos podem atacar se sentirem ameaçados ou se confundirem humanos com suas presas de sempre. Os ataques de crocodilos são geralmente fatais, por causa da força da mordida e da capacidade de arrastar suas vítimas para a água e afogá-las. Calcula-se que os crocodilos sejam responsáveis por cerca de 1.000 mortes humanas por ano, principalmente na África subsaariana e no Sudeste Asiático. Em sétimo lugar, a gente tem um animal que engana pela carinha, o hipopótamo. Apesar de parecerem fofinhos e meio desengonçados, os hipopótamos são, na verdade, extremamente agressivos e territorialistas. Esses grandalhões herbívoros são encontrados na África subsaariana e são conhecidos por serem imprevisíveis e atacarem do nada. Os hipopótamos são superprotetores com seus filhotes e seus territórios. Então, meu amigo, se chegar perto demais, é correr para a colina. Seus dentes caninos e incisivos podem chegar a 50 centímetros de comprimento e a mordida deles está entre as mais fortes do mundo animal. Estima-se que os hipopótamos sejam responsáveis por cerca de 500 mortes humanas por ano na África. Em oitavo lugar, temos os maiores animais terrestres do planeta, os elefantes. Esses animais majestosos são famosos por sua inteligência, memória e laços familiares fortes. Mas não se engane, os elefantes também podem ser extremamente perigosos, especialmente quando se sentem ameaçados. Os elefantes africanos, principalmente os machos solitários, são responsáveis por um bom número de mortes humanas a cada ano. Com suas presas afiadas, trombas poderosas e peso colossal, os elefantes podem causar ferimentos graves e até fatais com um único golpe. Calcula-se que os elefantes sejam responsáveis por cerca de 500 mortes humanas por ano, principalmente na África e no sul da Ásia. Em nono lugar, a gente tem os reis da selva, os leões. Esses felinos majestosos são conhecidos por sua beleza, força e ferocidade. Apesar de os ataques de leões a humanos serem rarinhos, ainda são um perigo real, especialmente em lugares onde os bichos que os leões costumam caçar estão diminuindo. Os leões são caçadores oportunistas e podem atacar humanos se estiverem famintos, se sentirem ameaçados ou se estiverem protegendo seus filhotes. Os ataques de leões são geralmente fatais, por causa da força, velocidade e presas afiadas. Estima-se que os leões sejam responsáveis por cerca de 100 mortes humanas por ano, principalmente na África subsaariana. E finalmente, em décimo lugar, a gente tem os reis dos mares, os tubarões. Essas criaturas marinhas, que habitam os oceanos há milhões de anos, são frequentemente retratadas como máquinas de matar sanguinárias. Mas, na real, os ataques de tubarão a humanos são raridade. Dos mais de 400 tipos de tubarão que existem por aí, só alguns são considerados perigosos para a gente, como o grande tubarão branco, o tubarão-tigre e o tubarão-touro. A maioria dos ataques de tubarão acontece em águas costeiras, onde os tubarões estão atrás de peixes, focas e outras presas. Estima-se que rolam cerca de 80 ataques de tubarão por ano, com cerca de 10 mortes. Apesar dos números serem baixos, é bom ficar ligado ao nadar em áreas frequentadas por tubarões. E aí, pessoal, o que acharam da nossa lista? Surpresos com a quantidade de animais que podem ser perigosos para nós, humanos? É importante lembrar que essa lista não é para demonizar essas criaturas, mas sim para abrir nossos olhos sobre a importância de respeitar o espaço delas.
Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele like, comentar qual animal te deixou de boca aberta e se inscrever no canal para mais conteúdo bacana. E nunca se esqueçam, conhecimento é poder. Até a próxima!